Vamos então ver os nossos jovens. Coloca a foto dos nossos jovens aí. Gente, foi um tempo precioso. Que energia que eles têm, que disposição, que alegria. E está aí a nossa turma que fez esse primeiro retiro de jovens na nossa comunidade. Ano que vem tem mais, então você vai poder participar e vai poder estar conosco então. Agora, é o seguinte, eles viveram o melhor de Deus naquele lugar. 3 dias intensos da palavra de Deus. Agora a gente devolve ele para vocês. Incentive seu filho, perdoe a sua filha, abrace hoje como você nunca abraçou. Aproveite que eles estão voltando. E aproveite que eles querem reparar muitos danos e corrigir muitos erros. Não jogue nada na cara. Dê a oportunidade de que eles reescreverem sua história. E caso errarem novamente, diga: filho, eu acredito em você e na sua mudança. Não diga: esse retiro não valeu de nada. Como eu já ouvi dos jovens e adolescentes da semana retrasada, pais dizendo: esse retiro não valeu de nada para o meu filho. Não diga isso nunca. Diga para ele: filho, eu ainda acredito na sua mudança. E nós vamos ver essa galera chegando e poder celebrar o nome de Jesus com essa igreja e poder declarar que Jesus prometeu, e tudo que Ele prometeu é nosso, e esses jovens receberam em nome do Senhor Jesus. Quando eles chegarem, vocês podem se colocar em pé e podem celebrar conosco os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, os seus parentes, em nome de Jesus. No Senhor eu esperei, com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 oh. Olho para o alto, olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Terceira, vamos lá. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Curou! Ele é fiel pra cumprir. É meu! Oh, oh, oh.
Seja bem-vindo. Vocês estão parecendo a terceira idade. Vamos lá, gente. Um salve de palmas para esse povo aqui. Uhul! É isso aí. Chega mais para cá vocês pro meio. Chega vocês um pouquinho mais pro meio. Maravilha, perfeito. Encosta mais. Pro pessoal do canto lá vir mais. Pode vir, vem mais para cá. Vamos aglomerar um pouquinho mais. O pessoal do canto sair. Maravilha. Você pode se assentar, por favor. Nós temos muito o que falar para vocês aqui essa noite. Muito, 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 mas infelizmente nós não temos tempo suficiente. Então chega mais para cá, gente. E nós vamos dizer o que aconteceu naquele lugar, para a gente poder despertar no seu coração o desejo de também viver o melhor de Deus, como esses jovens estão vivendo ali. Então, eu queria chamar o primeiro da lista para poder compartilhar seu aprendizado, o Diego Cozan. Cadê o Diego Cozan? Boa noite para todo mundo. Para mim é muito difícil falar aqui na frente, que eu morro de vergonha. Estou aqui que estou tremendo por dentro, mas eu cheguei lá naquele lugar com culpa no meu coração, com o sentimento de liberar perdão para minha família, para todo mundo que me ama. E eu tenho aqui a dizer hoje que eu peço perdão para meu pai, para minha mãe, para minha família toda, todo mundo que eu amo, todos eles, do fundo do meu coração. São as melhores pessoas da minha vida. Amo vocês. Certo. Eu quero o Fernandão. Cadê o Fernandão? Cadê o Fernandão? Ele veio? É você? Não é você? Gente, nós estamos em outro mundo, é verdade, tá bom? Se alguém chamar Jesus de Genésio, vocês perdoam. Porque pode acontecer isso também essa noite. Boa noite a todo mundo aí. Eu não sei quem veio da minha família, mas eu tenho certeza que se alguém veio, é porque me ama. E eu li um negócio hoje que foi muito legal. Eu li que dizia que eu era incrível, assim, sabe? Mas, no final da tarde, eu comecei a ver que, na verdade, quem é incrível é Jesus, cara. E além dele, quem mais é incrível é toda essa comunidade que faz isso acontecer, que é Jesus que coloca no coração de vocês isso. Quem é incrível é o Denis, cara, que faz o milagre acontecer. Quem é incrível é todo o staff que estava lá, a galera da cozinha. Quem é incrível é o bolo lá da Bia. É isso que é legal, entendeu? Na verdade, todo mundo é incrível, e essa junção de pessoas incríveis que faz essa igreja presbiteriana independente de Sertanópolis ser fantástica. Então, parabéns a vocês, parabéns a você, cara. Obrigado pelo convite. Quero agradecer a minha namorada, que ela que fez eu estar aqui. Eu te amo. E uma salva de palmas, então, para a igreja, cara. Vocês merecem. Obrigado, quero estar sempre aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Certo. Os rapazes estão ganhando aqui. O Gabriel Borsoi. Cadê o Gabriel? Primeiramente, boa noite. Nossa, tá fraco, não? Vai, mais alto aí, pelo amor, mano. Pelo amor, vai. Boa noite. Muito obrigado.
entrei sexta-feira naquele ônibus. Minha mãe disse antes, Gabriel, vai desarmado, com a guarda baixa. E eu não fui, não. Eu fui firme, falei, não, esse negócio aí não deve ser da hora, não. Quando eu cheguei, sábado de manhã, acordei cedo, não gostei não. Já direto lá, fomos lá, conversamos. Mas antes de sábado de manhã, sexta-feira, já o pastor Denis fez uma dinâmica com a gente que já me tocou bastante. Já de primeiro momento Deus falou comigo e, de certa forma, eu não quis acreditar direto nisso, que era tão real aquilo, aquele sentimento bom. Sábado, tive minhas provações, conheci uma mulher de Deus, Jordana, fez um papel fundamental nessa minha jornada que teve. Chegou sábado à tarde, conversamos, domingo, sábado à noite, me encontrei com Deus. Glória a Deus. Deu domingo de manhã, hoje de manhã, foi praticamente o mais incrível. Jordana passou falando que homens iriam fazer a diferença nessa igreja. Homens de poder, homens de força, homens de caminho forte. E na hora que ela foi passando, falando nome por nome, tocando em pessoas, ela passou por mim, eu falei, Senhor, fala comigo. Não foi 2 segundos, veio um rapaz que colocou no meu ombro e falou, Gabriel, Deus te abençoe. Eu falei, não pode ser. Depois daquilo eu dei mais uma chance para Deus, para Jesus Cristo. Fui lá na frente, ajoelhei e falei, cara, é agora. Não, tem que ser agora. Eu posso falar que, se eu entrei sexta naquele ônibus sem Deus, agora estou mais que completo. Aleluia. Deixa eu colocar uma voz feminina aqui, vai, né? A Caitlyn, por favor, cadê a Caitlyn? Gente, primeiramente, eu morro de medo de microfone, tá? Tenho uns traumas. Eu queria chamar minha prima Ingrid. E a Di também. As duas Ingrid. Gente, tipo, eu, na verdade, eu queria chamar todo mundo aqui em cima, né? Mas é que não cabe, não pode, né? Sério, gente, não, na verdade, não tenho muito o que falar, porque é uma coisa, assim, bem diferente, sabe? É uma coisa que a gente vai conseguir expressar mesmo mais no nosso jeito de ser, de mudar, né? A gente aprende muita coisa lá, muita mesmo. Às vezes a gente fala, não, eu estou no caminho certo, né? Eu acho que, tipo, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou no caminho de Deus, mas depois, tipo, vem um negócio assim de você e você olha e você fala, não, eu não estou. Eu estou, mas, assim, não está sendo suficiente. A gente descobre o quanto Deus ama a gente, Jesus está caminhando do nosso lado, aquele fervor que a gente sente, a gente fala, é ansiedade, é isso, aquilo, às vezes é o Espírito Santo tocando a gente não percebe, né? E uma coisa que me liberou muito lá, que eu achei que eu já estava liberta, era do perdão. Mas depois eu vi que realmente eu não tinha perdoado algumas pessoas. Eu fiz muitas coisas, assim, tipo, não fazer, mas falei muita coisa que eu não deveria ter falado para certas pessoas. E reconhecimento que eu não, sei lá, meu pai cuida muito bem de mim, eu nunca, sei lá, nunca falei um obrigado, assim, sincero para ele, sabe? A minha mãe também sempre caminhou do meu lado, apesar de qualquer coisa. Mãe, eu te amo muito, muito mesmo. Sempre orei por você. E, assim, gente, a gente passou por muitas lutas. Eu acho que todo mundo aqui, na semana do retiro, é aquele estresse, aquele negócio assim, que parece que está te puxando para trás. E no mesmo dia, um dia antes de ir no retiro, no mesmo dia de ir no retiro, eu tive um conforto para estar lá, sabe? Porque eu estava preocupada com muitas coisas aqui fora. E então lá, tipo assim, Deus já me deu um conforto antes de eu ir. E agora que eu cheguei na igreja, tive outro conforto também, ver minha família toda sentada ali. Inclusive meu namorado que também está ali. Eu te amo, amor. E outra coisa,
Eu quero desconto lá na academia, viu? Porque eu engordei um monte comendo o bolo da Bia, comendo aquelas comidas maravilhosas, gente. É perfeito. Convênios fitness, né? Quem sabe, aí pode gerar isso aí também, uma oportunidade. Deixa eu colocar mais uma voz masculina aqui. Vamos lá, Gabriel Domiciano. Primeiramente, boa noite a todos. Quero dizer que cada um de vocês tem um valor muito grande para Deus. Fui na sexta-feira, mas eu teve uma... Como que eu vou dizer? Quando a pessoa fica insistindo para a gente ir. Um incentivo do Edinaldo, que foi no Retiro dos Homens. Cara, você é a melhor pessoa que eu acho que... Um dos meus melhores amigos, velho. Você foi o cara que me incentivou, que esteve comigo. E no dia de ir, mandou um áudio, que no final ele se emocionou, chorou, que aí eu pude ver como que seria bom, como que... Eu já fui contente. Queria agradecer a cada um das meninas, dos meninos que estavam lá. Vocês são especiais, alguns que eu não conhecia. Deus abençoe. O pastor Denis, os músicos, quem orou para mim, a Jordana, que estava lá, que fez uma obra muito boa lá, e que o velho ficou lá e que hoje, a partir de hoje, é o novo. E queria agradecer muito a minha família também, que alguns meses atrás teve uns baixos. Minha mãe sempre esteve comigo, minha família. E quando eu cheguei, eu vi um cartaz com algumas fotos. Ainda mais aquela menininha mais linda do mundo segurando. A Pietra, minha sobrinha, a outra acho que está no colo. Eu amo vocês, obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Te amo vocês. Mãe, amo vocês, quero, Caio, Raul, pai. Vocês são tudo da minha vida. Obrigado. Fica aqui um pouquinho, Ô, Gugu, sobe aqui, fazendo um favor, Gugu. Vem aqui um minutinho, Gugu, rapidinho. Rapidinho. Deixa eu só mostrar um negócio para a igreja aqui. A cor da calça e o tênis. É a camiseta. Irmãos, nunca se viram na vida. Agora vão fazer a dupla. Gugu e Guguzinho. Sejam bem-vindos. Ai, meu Deus. Vamos lá, Gabriel Meira. Gente, é tanto Gabriel que uma hora eu falei assim, gente, abençoa todos os Gabriels aqui, Senhor. Porque não dá para orar um por um. Gabriel Meira. Eu acho que tem uns 8 Gabriéis. Vamos lá. Boa noite. Quanta gente. Bom, queria começar falando... Muitos dos meus amigos falavam que a presença de Deus é muito boa, que quando eu sentisse ia mudar a minha vida, e realmente mudou. Amém. Queria agradecer a todo mundo, a comida também, boa, top. Agradecer cada um, o Tanner, que me ajudou bastante a me soltar, para estar falando aqui, né? E é isso. Agradecer pela vida que Deus me deu, pela minha mãe, minha avó, minha tia também está ali. E é isso aí. Amém? Vamos lá. Renan, cadê o Renan? Aê, Renanzão. Bom, boa noite. Sabe, a minha vida inteira, eu sempre perguntei qual que é o propósito da minha vida. Para que eu existo? Por que eu estou vivendo aqui na Terra? Qual que é o motivo de eu viver? E eu entrei nesse retiro cheio de culpa, com diversos pecados, com um vazio dentro de mim. Aí teve o retiro, tudo o que aconteceu lá,
hoje eu posso dizer que eu me arrependi de todos os meus pecados. Hoje eu me sinto uma pessoa renovada e eu acho que, principalmente, o mais importante, eu descobri o propósito da minha vida. O propósito da minha vida, hoje, é ser soldado de Deus. É ser um servo do Senhor. Isso foi o mais importante. E eu queria agradecer, primeiramente, a Deus por ter dado mais uma oportunidade na minha vida. Já tive tantas, mas Ele me deu mais uma. Ele confiou em mim, Ele me esperou. E agradecer a todos, cara. Todos que fez isso acontecer. Foi demais, foi incrível. Então é isso. Gabi Reis, cadê você? Gente, vocês precisam ver a carinha deles quando eles chegam na sexta-feira aqui. Eu chego aqui e falo para eles, pessoal, vocês estão indo para o retiro. Eles fazem assim. Olha o jeito que eles estão agora. Uma Gabriela. Quinta-feira, eu fiquei com muita preguiça, muita preguiça. Eu cheguei a falar para minha mãe, falei assim, eu não quero ir, porque, mais um final de semana e vou passar, não quero, eu quero ficar deitada no sofá. Isso foi, graças a Deus eu não fiquei. E eu, vou ser sincera, eu já fui em um retiro de adolescentes e eu senti Deus lá. Mas, como o pastor Denis falou, tem coisas que é só emoção, não é racional. E eu fui, fiz o retiro, uma semana foi perfeito. Na outra segunda, eu já comecei a pecar, eu ficava... eu fiz muita coisa errada depois do retiro. E eu acredito que Deus deu uma oportunidade para mim, para Ele mostrar que me ama de verdade. Agora eu confio em Deus, sabe? Eu não confiava, eu achava, eu vou conseguir sozinha. Mas, graças a Deus, Deus colocou a Gra aqui, a Isa Mello, todo mundo aqui, Carol, a Paola, aqui comigo. A tia Bia, eu amei, eu participei até trabalhando de um retiro, e esse retiro foi, assim, impressionante. Quem não participou de um retiro, por favor, faça um retiro, vocês não têm noção. Eu sempre vivi com a fé nos outros, sobre o que Deus fez na vida das outras pessoas. Isso não é muito legal, porque... a gente fica, e onde Deus vai mudar a minha vida? Deus, sei lá, Ele é incrível. E Ele mudou a minha vida, e agora eu confio plenamente nele. Ele é meu pai, e o meu pai sempre vai querer o meu bem. E mãe, vó, eu amo vocês. Amém. Estamos acabando já. Quero chamar aqui as nossas líderes de pequenos grupos. A Ingrid, a Isa, a Elise, o Guilherme, o Tanner e o Gabriel já estão ali. Sobe aqui, fica aqui com a gente para esses dois testemunhos para a gente finalizar. A Bárbara, cadê a Bárbara? Uhul! Bom, primeiramente, boa noite, igreja. Muito bom ver todo mundo aqui. Pai, tia Eliette, vó, Vanessa, Franzinha. Obrigada por vocês me entenderem quando nem eu mesma me entendo. E é incrível, eu vou tentar ser breve, porque é muita emoção e é muita coisa junto. E é incrível como o inimigo age quando você quer ir buscar Deus, quando você quer buscar. Nessa semana, eu tinha quase desistido de ir nesse retiro. As meninas, minha família sabe. Mas, chegando aqui na igreja, eu senti que Deus tinha um propósito muito grande nesse retiro. E nós falamos muito sobre identidade. Quem é você quando você está sozinho, quando você está no escuro? Quem você é? Porque quando a gente está no trabalho, a gente é uma pessoa. Quando nós estamos na faculdade, a gente é outra pessoa. Quando a gente está no meio de uma roda de amigos, nós somos outra pessoa.
muitas vezes querendo nos influenciar, ou que a gente seja do jeito que eles são e que a gente faça o que eles fazem. Mas quem é você? E nós chegamos lá com esse propósito, descobrir quem nós somos, de verdade. E eu acho que eu e todo mundo foi com uma carga muito grande naquele encontro. E por traumas, feridas, situações mal resolvidas. E o meu maior medo era sair daquele retiro sem ter a resposta que eu fui buscar, sem sentir o que eu fui buscar. E eu consegui. Eu estou mais leve e eu queria agradecer todo mundo que estava lá. Eu queria pedir perdão para quem eu magoei, de certa forma, para quem eu decepcionei. Vó, se às vezes eu sou aquela menina geniosa que a senhora sabe, não é por mal, é porque é muita coisa que a gente às vezes tenta guardar, mas a gente é humana, a gente não consegue, a gente tem que pôr para fora. E é difícil você encontrar uma pessoa que você pode chegar, que ela vai te entender e que ela vai te aconselhar. E é isso que a gente busca na igreja. Nós buscamos conselhos que nós consigamos seguir, que nós consigamos preencher vazios. E, às vezes, a gente tenta encher esses vazios com coisas do mundo, menos com Deus. É um convite para a igreja. Hoje eu não vou, hoje eu estou cansada, ou hoje eu não vou porque eu tenho que fazer comida, ou hoje eu não vou porque eu tenho roupa para lavar. E é incrível como a gente deixa Deus sempre para depois. Só que Ele está sempre aqui, Ele está te pegando no colo, Ele está te abraçando. Confia em mim. E é tão difícil quando a gente quer dar um passo à frente e o inimigo quer que a gente dê 2 para trás, porque ele não quer ver a nossa vitória. Ele não quer ver a gente vencendo nossos medos, nossos traumas, nossas mágoas. Minha mãe não está aqui hoje, ela disse que não iria conseguir vir, mas eu tinha uma carga muito grande, que era liberar esse perdão para ela. Acho que pouca gente aqui sabe, conhece um pouco da minha história. Meu pai, que eu costumo dizer que foi um presente de Deus na minha vida, que é um amigo, é um que me entende. Eu tenho a minha avó, que graças a Deus eu sou quem eu sou, porque ela, Dona Tusnelda, me criou com toda a força, todo amor, todo carinho, que nunca me deixou ser uma menina rebelde, porque não tinha criação de pai e mãe. Tenho a minha tia, que é como se fosse uma mãe para mim. Tiliete, muito obrigada. Por tudo, 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 tudo. E o que eu quero deixar aqui hoje é para você que está meio retraído, com o coração fechado, deixar Deus trabalhar na sua vida. Porque o que Deus deu para a gente é um propósito maravilhoso. É incrível. E uma das palavras que eu acho que definem esse retiro é impactante. A partir do momento que você pisa no ônibus para ir, no momento que você pisa nele para voltar, é muita emoção, e eu consegui sentir a presença do Espírito Santo muitas vezes lá naquele retiro. E eu chorei muito, muito, muito. Eu acho que ninguém nunca me viu chorar o tanto que eu chorei lá naquele retiro. Mas é porque a gente precisa limpar, a gente precisa renovar. E acho que todo mundo, como eu, chegamos aqui limpos. E a Bárbara voltou com um brilho diferente. Um brilho leve, um brilho cheio da presença de Deus. Então, você que não foi nesse retiro, vá. Não perca, porque é tudo maravilhoso. Maravilhoso. E o último, né, que eu vou permitir aqui que fale também, mas eu queria apresentar para vocês alguma coisa interessante que aconteceu nesse retiro. É o primeiro retiro internacional que nós fazemos. Vem aqui, Anthony, por favor. O Anthony, ele veio dos Estados Unidos, ele está passando um tempo aqui na minha casa. Ele é filho do Alexandre, que é filho do Dr. Newton, aqui dessa igreja, né, que vocês conhecem muito bem da cidade. E ele veio passar um período no Brasil e veio fazer o retiro com a gente aqui também, participar. Então, nosso retiro foi internacional. O pai dele está assistindo pela internet, o Alexandre, a família dele. Quer falar muito obrigado? Luana, fala.
Thanks, papai. Salva de palmas para ele. E o Anthony é um presente de Deus mesmo, né, meninos? Não é verdade? Lá, ficou lá no meio. Um retiro de pessoal acima de 18, mas ele tem 13, cara. 13 anos. E nós abrimos a exceção, porque eu estaria lá, ele teria que ficar comigo, né? Então, depois você dá um abraço nele, porque a única família que ele tem aqui para abraçar depois é você. Porque a família dele está muito longe daqui. Então, seja bem-vindo, Anthony, tá bom? Deus abençoe. E Heitor, cadê o Heitor? Cadê o Heitor? Para acabar. Vem cá, Heitor. Armaram pra você? Armaram, velho. Boa noite. Vem do meu lado aqui, pelo menos, se eu cair, você segura. Armaram contra mim. Eu fui com um propósito lá, que era fortalecer meu laço com Deus. Eu estou buscando Deus faz um tempo, minha família sabe disso. Graças ao meu irmão, que é um anjo na minha vida, que me deu força a tudo, que me deu vontade de ir, que não desiste de mim nunca. Queria agradecer a toda a minha família. Eu amo demais cada um deles, minha avó, é um anjo. É isso. Amém. O Heitor já vai encontrar a família dele e você vai vir encontrar a sua. Mas antes nós vamos cantar uma canção juntos aqui à frente, que foi a canção do nosso retiro. Nós vamos ministrar o coração de vocês. Eu quero pedir que a equipe suba, por favor. Os nossos líderes de pequenos grupos podem também subir lá em cima. Isso. Toda a nossa equipe de trabalho, apenas a equipe de trabalho. Participantes fiquem aqui. Isso. Ah, é? Não estava aqui. Deu falha no sistema. Thaís Carvalho, vem aqui. Cadê a Thaís? Cadê a Thaís? Thaís, vem cá. Eu dobrei o papel no meio e ficou do outro lado o nome da Thaís, tá? Boa noite, gente. Eu nunca falei para tanta gente assim, mas antes de eu ir no retiro, eu estava vivendo uma vida que Deus tocava no coração, que não era para mim, mas eu teimando, na verdade, eu dei muitas brechas para o inimigo entrar na minha vida e lá eu encontrei confirmação de orações. Eu senti muita presença do Espírito Santo na minha vida lá e que eu vi que realmente a vida que eu estava levando era uma vida suja, uma vida de lixo, que eu estava podre por dentro e que Deus me ama e que eu estava recusando ao chamado dele. E lá eu senti ele de todo o meu coração. E isso não seria possível se a minha mãe não tivesse dado esse presente para mim. Eu agradeço muito a ela, minha irmã, que ela me recebeu de braços abertos, de volta para casa, depois de 3 anos fora. Agradeço a ela, eu amo muito você, mãe, irmã, e meu pai, que não pode estar aqui presente hoje, porque ele está trabalhando, mas que eu amo todos vocês. E obrigado, Deus, e obrigado por vocês. Eu quero saber onde estão os pais desses jovens. Que levanta a mão, fazendo favor. Isso. Agora fiquem em pé, por favor. Nós queremos entregá-los a vocês. Muitas feridas eles causaram e vão pedir perdão. Talvez muitas você causou. É hora de você fazer isso. Nós vamos cantar a primeira parte da canção. Eu quero agradecer a essa equipe bonita aqui que Deus deu para a gente trabalhar. E agora que venha o próximo. Vamos cantar juntos? Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a
estou só. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom. Você pode vir buscar o seu filho, a sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha. Venha dar um abraço, espalhe aqui no meio, por favor, para facilitar. Vão para as laterais. Sejam bem-vindos. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Sim, tu és perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar. Paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou,
é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. Tu és um bom, bom Pai. Maravilha. Amém. Você pode ir voltando para o seu lugar. Se você não conseguir se assentar, não tem problema, a gente já vai resolver isso, tá bom? Aguenta aí, não vai embora, que as crianças serão ministradas. Então nós teremos os lugares que estarão livres para você se assentar e assistir o culto conosco. As crianças de 3 a 11 anos venham aqui à frente, por favor. As crianças de 3 a 11 anos, as nossas facilitadoras estarão aqui. Isso. Podem vir, crianças de 3 a 11 anos, vocês vão se achar aqui agora. Crianças de 3 a 11 anos podem vir para serem ministradas. Isso. Pessoal da diaconia, por favor, cadeiras brancas atrás, cadeiras brancas aqui à lateral, para acomodar as pessoas para a gente poder terminar a nossa celebração. Onde? Podem ir, crianças. Deus abençoe vocês, tá bom? Aquela ali, ó. A mocinha ali, ó. Maiara, ela não achou a idade dela. Pega para mim, por favor, tá? Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Tudo isso acontece graças também à sua contribuição. Então, nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. E depois, quando você for se assentar após a música, você encontrará o seu lugar. Então, eu quero convidar você a vir ofertar conosco hoje. Você que está nos visitando pela primeira vez, não se constranja. Nós fazemos isso todos os domingos. Então, se você quiser e puder participar, você pode fazer isso. Mas se você não veio preparado e não pode participar disso nesse momento, você fica à vontade. Os nossos irmãos contribuem vindo aqui à frente, devolvendo dízimos e ofertas. Então, eu convido você agora a se colocar em pé, por favor. E enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui devolver o seu dízimo e também a sua oferta. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor.
coração, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Ele é santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o amor que faz dar. Eu vou construir a vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir a vida em ti. Tu és meu. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. A tua igreja canta santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, abre os nossos olhos, mostra quem tu és e enche o meu coração, que faz mudar Sertanópolis. Vamos construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Só a igreja, uma última vez, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu. O nosso fundamento é Jesus. Ei. Eu vou confiar somente em. Não vou ser abalado. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Nós vamos confiar nossa vida em Ti, Jesus, e nós não seremos abalados, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Eu gostaria que os irmãos agora que estão em pé, por favor, se acomodassem nas cadeiras aí com a gente, tá bom? Podem vir aqui, todos que estão em pé, tem muita gente em pé aí atrás, sendo que nós temos cadeiras. Me ajude aí, diáconos, diaconisa, a trazer essas pessoas a sentar aqui em uma das cadeiras com a gente. Eu quero compartilhar com você rapidamente a palavra do Senhor para essa noite. Na verdade, vocês jovens que participaram do retiro, essa palavra era para vocês nessa manhã. Eu gostaria de ter compartilhado, de ter compartilhado com ela com vocês, mas naquele momento o Senhor havia mudado meu coração para uma outra mensagem e falou para mim, ao meu coração, de que essa mensagem deveria ser falada à noite, na presença dos seus pais, na presença dos seus familiares. Então o retiro ainda não acabou, o retiro continua porque o Senhor quer falar uma mensagem para você, jovem especial, e vocês que aqui estão participando, uma palavra de Deus ao seu coração. O tema que nós estamos trabalhando é por título extraordinário. Pode colocar para mim, por gentileza,
O termo extraordinário significa que nós estamos buscando algo em Deus em lugares comuns. Encontrar Deus em lugares que sejam simples, encontrar Deus em lugares que sejam normais, encontrar Deus em lugares que muitas vezes nós não damos atenção nenhuma. E até mesmo em lugares de tragédia, lugares de sofrimento, lugares de dor. Hoje eu gostaria de falar com você sobre... Pode passar para mim a primeira tela, por gentileza? Eu gostaria de falar com você sobre Lodebar. Quem aqui já ouviu falar de Lodebar na Bíblia? Isso, poucas pessoas ouviram, né? Não, Lodebar não está nem no Paraná, nem no Brasil. Estava em Israel há muito tempo atrás. E essa palavra, na verdade, significa terra do esquecimento. E eu queria conversar com você hoje sobre isso, jovem, e você que está aqui conosco na nossa comunidade, a terra do esquecimento. Você sabia que o maior medo do ser humano é ser esquecido? Nós temos um trabalho com a melhor idade aqui todas as quintas-feiras, às 13h30. Porque nós não queremos esquecer dessas pessoas que têm medo de ser esquecidas. Se você for pesquisar e for observar na vida das pessoas que já passaram dos 60 anos de idade, qual é o maior temor que ela tem em suas vidas? O maior temor é ser esquecido. E o segundo é padecer de enfermidade. Padecer de enfermidade vem em segundo lugar, porque em primeiro lugar, uma pessoa que é acolhida, que é amada, que é lembrada, que não é abandonada, ela pode passar pelo vale, pelo leito, pelo sofrimento, ela pode passar até mesmo pela escassez financeira. Ela pode até passar com as fragilidades da saúde. Mas uma pessoa, 100 pessoas, lembrando, recordando dela, 100 pessoas a visitando, amando e protegendo, essa pessoa tem poucas chances de conseguir ter uma vida saudável e uma vida significativa. O maior medo do ser humano é ser esquecido. É por isso que o seu Facebook está cheio de postagens, às vezes inúteis, às vezes fúteis, apenas para você não ser esquecido. Alguém já disse certa vez, quem não é visto não é lembrado. Então vamos ser vistos o máximo que pudermos ser, para que de alguma maneira ninguém esqueça de nós na nossa caminhada. Então, eu convido você a fazer uma viagem nas Escrituras comigo nesse exato momento, para que a gente saiba o que significa Lodebar e onde ela apareceu na Bíblia. E como ela pode ser a terra que você está vivendo e experimentando exatamente agora, enquanto você ouve essas palavras. O texto está no 2º livro de Samuel, capítulo 9. Você pode ler na sua Bíblia, ou pode ler comigo no telão, como você desejar. Que diz assim, 2º livro de Samuel, capítulo 9. Certa ocasião, o rei Davi, o maior rei, um dos melhores reis de Israel, se não o melhor, resta ainda alguém da família de Saul, o pior rei de Israel, um rei invejoso. Então, o melhor contra o pior aqui, o melhor querendo fazer o melhor ainda. Resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas, que era o filho de Saul. Então chamaram Ziba, que era um dos servos que trabalhava na casa de Saul na época, para apresentar-se a Davi. E o rei então lhe perguntou, você é Ziba? Ele disse, sim. Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? E então vem aquela pergunta que não quer calar. Ziba diz, sim, embora Saul não mereça, embora o rei Saul tenha sido cruel, existe sim uma pessoa que pode mostrar lealdade. O nome dele é filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha só que interessante. Por que o nome dele não aparece aqui? Gente, você já foi chamado pela sua característica antes do seu nome? A primeira vez que você entrou no colégio, o rapaz estava querendo identificar você no meio. Ele é um novato lá. Quem é o novato? Aquele orelhudo. Meu Deus, me chama pelo nome, não de orelhudo. Você já me viu de perfil? O que você acha que as pessoas me chamavam antes do nome? O narizudo lá. Agora, graças a Deus, fiquei careca. É o careca. Aparece muito mais que o nariz. É terrível você ser chamado pela sua característica ao invés do seu nome. Quando você tem um nome tão bonito, um nome tão lindo, por exemplo, Vanessa, não tem nome mais lindo na terra do que esse. 3 dias longe, tem que fazer moral, né? Já pensou chamar ela de baixinha, por exemplo? É um prejuízo ao nome. Vanessa. O nome é a nossa identidade, o nome é o que nós somos, o nome é quem a gente se identifica, e não pelo quem nós somos. Quando perguntam, tem alguém que eu possa mostrar lealdade? O Ziba, que é o servo, que viveu e conviveu na casa de Saul, falou, eu lembro de alguém, eu lembro de um aleijado.
Qual é o nome dele? Não, eu quero falar primeiro que ele é aleijado. A característica desse homem vem primeiro do que o seu nome. Às vezes acontece isso na nossa vida o tempo todo. As pessoas nos chamam pelo nosso passado, as pessoas nos chamam pelas nossas falhas, as pessoas nos chamam pelas nossas deficiências emocionais, as pessoas nos chamam pelos nossos problemas, as pessoas nos chamam pelos rótulos, as pessoas colocam primeiro o nosso passado e depois o nosso nome. Isso acontece o tempo todo. E é terrível, não é? Você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe o que eu estou dizendo. E então, Davi vai puxar a conversa para ver se acontece alguma coisa, e Davi diz: como é que isso aconteceu? Como é que aconteceu que esse rapaz ficou aleijado? Porque se ele está aleijado é que alguma coisa aconteceu, ele não nasceu assim, ou nasceu assim. Davi queria saber, e então Davi descobriu como é que aquele jovem que ele queria ajudar era aleijado de ambos os pés. Eu sempre digo para pessoas que eu vejo na crueldade, na vida louca, eu sempre digo para as pessoas que estão aí perdidos na vida, eu sempre digo, ele tem alguma razão para ser aleijado. Ele está aleijado da alma, ele está manco do coração, ele está coxo da sua alma. Vocês sabem como o pastor Denis é? Vocês conhecem da comunidade as palavras às vezes que vêm de confronto ao nosso coração que Deus traz, e até às vezes parece e soa um pouco agressivo. E quando a gente olha para aqueles jovens sentados todos juntos, a gente olha assim, meu Deus, onde essa molecada está colocando a sua vida? Onde essa molecada está fazendo suas escolhas? E aí dá vontade de você falar assim, meu filho, abra seu olho, e você começa a falar, pecado, 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 pecado. Só que vocês viram que lá naquele retiro a gente não conseguiu fazer isso, porque Deus disse, eu quero primeiro que vocês sejam amados, eu quero primeiro que vocês se compreendam onde foi o seu aleijamento, onde foi que você se perdeu. Agora você sabe a história, agora você conhece o caminho. Davi queria saber o porquê que aquele jovem era aleijado, e muitas vezes a gente não quer saber. A esposa está cada vez mais distante, a gente não quer saber por que está aleijando o casamento. Às vezes o filho está chegando tarde e nós não participamos. A gente o chama de rebelde, de imprestável, de moleque, de vagabundo. A gente chama de tudo quanto é nome. Mas a gente não entende por que ele está aleijado. Procurando amor lá fora, procurando aceitação, procurando carinho. Filhos aleijados da alma dentro de casa e nós não sabemos o porquê, porque nós os chamamos pela deficiência e não pelo nome. Quantos pais estão fazendo isso com seus filhos? Quantos cônjuges estão fazendo isso com as suas esposas? Quanta acusação, quanto preconceito, quanta mágoa, quanto passado tem vindo, e as pessoas não querem saber como isso aconteceu. Aconselhei um casal uma vez, a distância entre eles estava ficando gigantesca, principalmente sexual. E então, num ato desesperado, a mulher acabou fazendo uma coisa impensável, que agrediu seu marido profundamente. Estavam eles na minha frente. E então, de repente, aquela mulher abre a caixa de ferramentas e diz para ele, isso aconteceu na minha infância. Quando eu tinha tantos anos de idade, o meu próprio pai me colocou na cama dele e me fez fazer isso, isso e isso. Nós somos casados há tantos anos e é por isso que eu não consigo algumas coisas com você. Meu Deus, um aleijamento que estava acontecendo na alma daquela pessoa durante tantos anos, era apenas conversar, era apenas perguntar. Eu te desafio a sair aqui essa noite e dizer para a pessoa que você mais ama, qual é o motivo de você me tratar assim, o que eu tenho feito para te magoar tanto, eu quero pedir perdão por te deixar de lado, qual é o motivo de você e o seu casamento andar manco, você e a sua história, você e o seu futuro. Sendo que a gente precisa saber o motivo pelo qual nós estamos andando de uma maneira deficiente na vida. Então, esclarece a Bíblia, 4 versículos antes, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. Então agora, voltando à história, chegou a notícia de que Saul e Jonatas morreram na batalha. Esse jovem estava sendo cuidado pela babá. Então, a sua babá, a ama, o apanhou e fugiu com essa criança para proteger ele e não ser morto. Porque mata-se o rei, mata-se o filho, mata-se outro filho, tem que matar todos os herdeiros, porque senão vem um novo rei daquela linhagem. A ama pegou esse menino, saiu correndo.
na pressa, ela o deixou cair, e ele ficou manco, e então seu nome era Mefibosete. Agora você descobriu, nome bonito para colocar no seu filho, você que está grávida aí. E fica pior ainda do que isso, pode crer, pode crer. Agora, olha que interessante, como é que esse menino ficou aleijado? Ele caiu do colo da ama, e ficou manco. Por isso o seu nome se tornou Mefibosete. Sabe o que significa Mefibosete? Mefibosete significa homem de vergonha. Por que esse jovem tinha esse nome, eu não sei. Mas Mefibosete é o homem de vergonha. Envergonhado e o que causa vergonha. Já pensou? Todo mundo fazendo chamada na escola, João, Marcos, Lucas, todos os discípulos dentro da sala de aula, Gabriel, que não pode faltar mais, estavam lá todos eles, e aí daqui a pouco aparece, homem de vergonha, cadê você? Meu Deus, que nome é esse? Causado por causa da queda, uma vergonha originada da queda. Opa, isso me faz lembrar alguma coisa. Toda vergonha que é originada da queda, me faz fugir. Lembra de Adão e Eva? Adão, lembra? Comeu do fruto que a mulher deu. No final do dia, Deus foi procurar Adão. Adão olhou para ela e falou, nós estamos pelados, não é bom ficar pelado na presença de Deus. Então eles falaram, vamos correr, vamos fugir, vamos esconder. E lá estão os dois atrás da moitinha, morrendo de medo. E Deus fala, Adão, cadê você, meu filho? Cadê você? E a moitinha mexia. Fica quietinha, Eva, ele está vindo. Esconder de Deus, quem faz isso, gente, em sã consciência? Quem se esconde de Deus em sã consciência, meu gente? Você. Todos nós nos escondemos de Deus. Está na nossa genética, porque quando a gente cai, a gente se envergonha, ao invés de a gente vir para o altar, como esses jovens fizeram, ao invés de a gente abrir o coração, a gente foge e permite que a sujeira e a vergonha continuem em nós. E aí está a coisa acontecendo. Quando ele se entende como homem de vergonha não pode ficar naquele lugar. Então, o Ziba respondeu, onde é que está o homem de vergonha que caiu e está aleijado? Então o rei Davi responde, o Ziba responde, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Nome, como eu disse para vocês, é identidade. Lodebar significa terra sem pasto, terra dos esquecidos, terra do nunca, onde Judas perdeu as meias, porque a bota ele perdeu um pouquinho antes ainda, lá na frente ele perdeu a meia, terra do nada. Quem quer ir lá? Quem quer ir viver numa terra que não tem pasto, que não tem vida, que não tem ninguém? Era uma terra muito engraçada, não tinha nada, não tinha pasto, não tinha vida, não tinha alegria, não tinha simplesmente nada. Quem é que vai viver em um lugar como esse, perdão? Quem é que vai? Você, eu. Porque quando a gente está em queda, envergonhado, a gente ama ir para Lodebar, ficar esquecido, se afastar de tudo e de todos, porque nós não temos moral, caráter, nós não temos amor, não temos aceitação, não somos acolhidos e não temos alegria, então nós ficamos na terra do esquecimento. Então, essa palavra é tão objetiva e tão clara, que eu não posso negar que ela esteja tocando seu coração agora, não posso duvidar disso, porque eu tenho certeza que de alguma maneira você sente que está na queda, que de alguma maneira você sente que está manco, e de alguma maneira você sabe que você está em Lodebar, esquecida, esquecido, maltratado, desprezado, abandonado e totalmente envergonhada. O que é que você fez na sua vida que te deixou em Lodebar? Quais foram as escolhas que você fez que você pisou em Lodebar? Onde foi que você errou que agora você está em Lodebar? Só que eu amo na Bíblia é a história de novos começos, porque muitos desses jovens estiveram no retiro carregando Lodebar na sua alma. Só que a história não para ali. A história continua. O rei diz o seguinte: quando Mefibosete, filho de Jonatas, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Então, Mefibosete perguntou a Davi, ele respondeu, sim, sou teu servo. O texto anterior fala que Davi mandou buscar Mefibosete.
Davi, como rei, diz: não deixe ele na terra do pasto. Ele não nasceu para ficar em Lodebar. Então sim, sou teu servo, não tenha medo, disse ele. Davi, pois, é certo que tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatã seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá para sempre na minha mesa. Ou seja, manda buscar quem está em Lodebar, porque ele tem genética real. Ele não pode viver como filho de mendigo, porque ele é descendente da realeza. Ele não pode viver esquecido, porque ele tem DNA nobre na sua veia. Traga Mefibosete. Traga esse homem de nome feio e de aparência estranha, para sentar na minha mesa real. Ele não apenas vai ter tudo de volta. Eu vou devolver as terras, eu vou restaurar a sua vida, eu vou restaurar o seu patrimônio. O rei manda buscar o perdido em Lodebar. O rei manda buscar o aleijado em Lodebar. Isso me faz lembrar alguma coisa. Você não está lembrando, não? Somos todos aleijados, queridos. Eu costumo dizer que a alma não tem cheiro, porque se tivesse, a gente não suportaria sentar um perto do outro, de tanta sujeira que tem aqui dentro de nós, cada um de nós, a partir do altar. Todos nós somos aleijados, que um rei, como diz João 3,16, que amou o mundo de tal maneira que mandou o seu filho vir buscar quem estava perdido na terra do esquecimento. Jesus veio te buscar, Jesus veio te encontrar, e você se perdeu na religião. Jesus veio te procurar, e você se perdeu no caminho. Jesus veio te encontrar na terra do esquecimento, e você ainda continua se escondendo atrás de uma miserável moita, dizendo: não, Senhor, eu ainda estou nu. Não, Senhor, eu ainda tenho pecado. Ele rasgou o céu, Ele rompeu a eternidade, Ele pisou nesse solo, Ele viveu o nosso aleijamento, Ele foi pendurado na cruz para dizer para você: venha para a minha mesa. Seu lugar não é na terra do esquecimento, seu lugar não é perdido, seu lugar não é humilhado, seu lugar não é ser afetado pelos dilemas dessa vida e viver dentro de um quarto escuro. Seu lugar é na minha mesa, onde não há vergonha, onde só há honra. Seu lugar não é viver fugindo, o seu lugar é comigo. Deus chamou você, o rei mandou vir te buscar e a me buscar. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é Deus. Não é religião. Religião fala que você tem que fazer para ser aceito. Religião fala que quanto mais bonzinho você for, mais Deus te ama. A religião fala que se você obedecer aos mandamentos, Deus vai cuidar de você. Mas a Bíblia fala que Deus já fez o caminho ao seu encontro. Eu não obedeço para Deus me amar, eu obedeço porque Ele já me ama, porque Ele já me aceitou e eu sou filho dEle. Isso muda tudo. Isso muda tudo. O seu desejo de ser aceito por Deus, o seu desejo de fazer sacrifício para Deus te encontrar, te achar. Ele já te achou, meu filho. Ele já te encontrou na terra sem pasto, onde ninguém iria. Ele foi te buscar. Ele te trouxe aqui essa noite para dizer essa mensagem a você: pare de fugir agora. É o tempo de Deus mandar você sentar na mesa do banquete, exatamente como Davi fez com Mefibosete. E olha que lindo, Mefibosete disse: mas quem é o teu servo para que te preocupes como um cão morto? Olha a autoimagem que ele tinha. Eu não julgo, porque a gente aceita com os jovens lá no retiro e a gente fala para ele: você é tão importante para Deus. Ele diz: não, pastor, nem meu pai me pega aos finais de semana para me levar para passear, nem a minha mãe me ouve. Como é que Deus se importa comigo? Deus tem tanta gente para cuidar. Se o meu pai não cuida de mim, como é que Deus vai cuidar de mim? Tanta frustração, gente que se acha um cão morto naquele lugar, e talvez você esteja sentado aqui também, com esse nível de sentimento: sou um cão morto. Mefibosete tinha essa experiência. Então, o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família. Você, seus filhos, seus servos cultivarão a terra para ele. Você terá a colheita para que haja provisões na casa do Senhor. Mas todo mundo vai ser abençoado. Quando Mefibosete volta para casa, meu Deus do céu, jovem, você está voltando para casa, sabe o que está acontecendo com vocês aqui? Vocês são Mefibosete voltando para casa, olha quem é abençoado junto. Vocês estão vendo quem é abençoado? É só Mefibosete que é abençoado? Não, pai, mãe, você vai sentir isso agora. Você vai ver um jovem sentando à mesa da sua casa diferente, porque a gente não abençoa só Mefibosete. Quando Mefibosete vai para a mesa, Deus chama toda a circunvizinhança abençoada, não tem como negar isso. Então, todos vão ser abençoados, mas o Mefibosete é meu filho. Mefibosete vai sentar na mesa real, como qualquer um,
estará sempre, não é quando ele consertar sua perninha torta, não é quando ele começar a correr como um atleta, não é quando ele ficar melhor, ele vai sentar na minha mesa a partir de agora e para sempre. É isso que Jesus fez na cruz. Ele se deformou lá para se encontrar com a nossa deformidade. Ele foi aleijado naquela cruz para que nós, aleijados, pudéssemos encontrá-lo num caminho de graça, de misericórdia e de amor. Deus fez isso por nós. E Ele chamou você que está aqui essa noite, talvez caiu de paraquedas na igreja, que nunca imaginei que eu ia entrar numa igreja de crente. Irmão, esse termo é pejorativo, a gente não gosta, sabia? Não é igreja de crente, não. É igreja de pecador. Melhorou. É igreja só de pecador, não tem igreja de crente. Pecador como você, como eu, amado por Deus, não é igreja de crente. Não é igreja de gente perfeita. É igreja de gente aleijada, mas que encontrou seu lugar na mesa do rei. Amém? É isso. Nós somos esses aleijados, estamos sentados na mesa do banquete, como Mefibosete fomos chamados para viver nesse lugar. Então, a história termina assim. A equipe pode vir aqui, por favor. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. O rei encontrou um aleijado e o tornou da linhagem real. Essa história já aconteceu antes. Essa história pode acontecer hoje com você, que está aqui essa noite. Deus pode colocar você na mesa. E sabe o que acontecia? Qual era o aleijamento de Mefibosete mesmo? Você lembra? Ele era aleijado das mãos? Não, ele era aleijado dos 2 pés. Ele não podia andar e se locomover sozinho. Ele era carregado por outras pessoas. A gente também não anda sozinho, sabia? Nós somos carregados pelo Espírito Santo. Ele nos leva, Ele nos traz, Ele que nos conduz. Você está achando que é dono do seu nariz? Desculpe a franqueza e a sinceridade, mas é um grande engano. Se não fosse pelo Espírito Santo, você nem aqui estaria. Mefibosete era levado até a mesa do rei, por outras pessoas, como nós somos conduzidos pelo Espírito Santo ao banquete. E sabe o que acontecia naquela mesa? Imagina só. Você já viu mesa de rei em filme? Coisa mais linda. Eu acho que deve ter umas 35 toalhas, né? Tem a toalha de baixo, a toalha do meio, a toalha não sei o que, a toalha. A hora que coloca o prato, ele afunda de tanta toalha. Quando Mefibosete chegava, todo mundo via o aleijado. Os filhos de Davi eram altos, fortes, tinham um que se destacava entre todos pelo seu tamanho, pela sua musculatura. Malhava lá na academia Power Club. E lá estava ele, todo forte, bombadão, saradão na mesa. E de repente, chegava o aleijado. E quando o aleijado chegava, ele sentava com eles à mesa. E quando todo mundo olhava da mesa por cima, ninguém via a perna do aleijado. Sabe por quê? Porque a toalha da mesa cobria os pés do aleijado. Isso é graça. É Deus lembrando de você e colocando na mesa e cobrindo suas mazelas, cobrindo suas maldades, cobrindo suas deficiências, cobrindo seus pecados. Não encobrindo. Não é furtando da verdade, nem revelando, mas cobrindo com a sua graça e aniquilando isso na sua vida. Sentado na mesa do rei, não tem lugar para paralítico, porque todos aparecem e sentam como filho. Eu quero convidar você, mulher e homem que tem andado por tantos lugares na terra de Lodebar, sem pasto. Há um lugar que Deus quer levar você, e não é na igreja presbiteriana apenas. Pode ser que você se encontre aqui, tudo bem, nós vamos ficar felizes de te receber. Mas há um lugar que Deus quer te levar para você saber o quanto Ele te ama. Um lugar que tem pasto. Isso se chama presença de Deus. Presença de Deus. Nós temos um vídeo. Segura só um minutinho que nós já vamos chegar lá. Eu quero passar esse vídeo com vocês porque olha esse texto seguinte aqui. Como um filho é quando o rei te encontra na terra do esquecimento. E isso já aconteceu uma vez em Efésios capítulo número 2. Diz assim: vós que estavam mortos em seus delitos e pecados, viviam como filhos da desobediência, submetiam-se ao poder e ao poderio da potestade desse mundo. Vocês que pela carne se tornaram filhos naturais da desobediência,
vocês que estavam na miséria e na terra do nunca. Efésios capítulo 2, versículo 7. Mas vocês foram encontrados, porque pelo grande amor que Jesus vos amou, Ele vos deu vida. Você estava desobediente, filho da ira e morto, mas Jesus lembrou de você e disse: eu vou dar vida. Essa vida está disposta a você e está disposta a mim. Vamos assistir esse vídeo, depois eu quero encerrar esse momento, orando com você e orando pela sua família, para que você não fique mais na terra sem pasto. É cruel demais viver lá, não é verdade, jovem? Vocês não falam? Você, jovem, que viveu na terra, né, sem pasto, fria, esquecida, e agora sabe que tem terra com pasto na presença de Deus, como é diferente. Os jovens olham para mim e falam: por que eu não descobri antes? E está aqui você hoje também para descobrir. Há uma terra poderosa. Vamos assistir esse vídeo juntos, e depois eu quero orar com você e também com a sua família. Você, veja os seus olhos, olhe para eles, são pecados, coloridos, cada um único, e eu criei cada um. Eu criei tudo, o universo e você. Eu te dei personalidade, eu te fiz puro, complexo, e todo dia eu te dou vida. Eu te amo, mas algo aconteceu. Você me traiu. Você não confiou em mim. Você pecou. Você se desconectou de mim. E apesar de estar vivo, você está lentamente morrendo. Então você procura por outras coisas. Para preencher o vazio. Mas nada funciona. Só te faz morrer mais rápido e nos separa mais e mais. O que você está procurando? Eu não quero que você morra. Eu te criei não para ser destruído, mas para você me conhecer. Então, eu me tornei como um de vocês, uma criação frágil. Eu fui tentado, mas eu nunca pequei. Eu vim para te salvar dos seus muitos pecados. Mas havia um preço. Alguém tinha que morrer. Você ou eu. Então eu tomei todos os seus pecados. Troquei a minha vida pela sua. E eu morri em seu lugar. Porque eu amo você. Então, ressuscitei dos mortos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Jesus. Eu não estou aqui para condená-lo. Eu vim para trazê-lo de volta à vida. Confie em mim. Eu te perdoarei. Eu te darei a vida eterna. Eu te amo. Eu fiz tudo isso para ter um relacionamento com você. Você me seguiria? Eu quero que você feche os seus olhos agora, enquanto nós vamos ouvir a primeira parte dessa canção.
Eu quero convidar você a sair de Lodebar, porque o Rei está te chamando. Você só fica lá agora se você quiser. A prostituição, a bebida, a vida sem sentido, a depressão que não vai embora, a falta de alegria, a sensação de abandono, a solidão, tudo isso pode ir embora exatamente agora. A ansiedade que não desagarra do seu coração. Eu quero convidar você a sair de Lodebar, porque o Rei está te chamando para a mesa. E como filha você tem direito de sentar ali. Você, minha filha que está me ouvindo hoje, meu filho, você homem, mulher, você vovô e vovó, eu quero te lembrar que você tem DNA real. Você é filha e filho do Rei. Volte para a mesa do banquete. Você não precisa morar em Lodebar. Esse não é o seu lugar. É o lugar da fuga, da distância, da mentira e do engano. O lugar que Deus preparou para você é na presença dEle. Por isso, o Pai te adotou. O Pai te adotou. Contudo, aos que receberam e aos que creram em Teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos. Escute isso, escute. O Pai me adotou, o Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Agora, eu quero perguntar para você que está na terra de Lodebar e você que está na terra do esquecimento e entrou aqui essa noite para ouvir que Deus se importa com você e está te chamando. Eu quero convidar você que entendeu essa palavra, você que quer ser filho, você que quer ser filha de Deus. Não é ser religioso, não é fazer boas coisas, é ser filho e filha. Eu quero convidar você, no seu lugar mesmo, a se colocar em pé e cantar comigo essa canção. Você que quer ser filho e filha, se coloque em pé no seu lugar, mas só você que quer essa identidade, que quer andar debaixo da filiação real do Rei e sentar na mesa dele, se coloque em pé no seu lugar e nós vamos cantar juntos. Contudo, aos que receberam e aos que creram em Teu nome. Isso é um direito, não é uma conquista, é um direito. Você não precisa pagar por isso. Já foi pago. Já foi pago. Já está pago. É um direito adquirido de ser filho. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos.
Como os filhos e filhas nós declaramos essa verdade. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Te encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Hoje eu sou e você também pode ser. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Senhor, eu oro agora para homens e mulheres que estão saindo de Lodebar. Esse não é mais o lugar dele nem dela. Estão na mesa do rei. Mostra teu caráter, mostra a sua fidelidade, mostra a sua bondade, mostra a sua justiça, mostra que o Senhor não é religião, mostra que o Senhor não é igreja de domingo à noite, mostra que o Senhor não é os mandamentos, o Senhor é a pessoa que nos ama, o Pai que nos chama, o Rei que nos convida, e somos agora teus filhos. Por onde quer que essa mulher e esse homem tenham andado, as falhas, os erros de um passado, ela não será mais conhecida pelo aleijamento, ela não será mais conhecida pelo fracasso, ele não será mais conhecido pelo tropeço, porque agora ele está na mesa do rei, e na mesa do rei as pessoas precisam reconhecer, ele está protegido, ele está protegido, ele está seguro, porque ele já não é mais órfão, tem pai, tem identidade, tem destino, tem filiação. Homem, receba essa palavra para você. Mulher, receba essa palavra. Você tem filiação. Você tem o nome de Deus no seu registro de nascimento. Ele te criou, Ele colocou a mão, Ele te formou. Você não é um acaso, você não é um acidente, você não é indesejada, você é filha, você é filho. Então nós vamos encerrar esse culto, Senhor Jesus, dizendo que nós não somos mais órfãos. Em nome de Jesus nós vamos declarar isso. Vamos dizer juntos: não sou mais órfão, agora filho sou. Mais forte. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Deus abençoe você, e que nessa semana você vá embora como filho e filha desse lugar, em nome de Jesus. A gente se vê, irmãos. Deus abençoe. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho.